Muito bem, então o tema da noite é um tema até certo ponto provocativo, né? Por que o meu quintal não está igual ao seu? Porque é muito comum, né, às vezes ainda, nós darmos uma olhadinha pelo muro e ver o quintal do nosso vizinho. E admirar, né, como as suas flores estão bonitas, viçosas. E depois a gente olha para o nosso quintal e a gente vê que não está tanto quanto nós gostaríamos. Assim também como ocorre em outras circunstâncias, que a gente sempre vê a pessoa, né? E a gente sempre acha que ela está em melhores condições, melhor aproveitamento da vida. E aí a gente fica questionando, puxa vida, se Deus é justo, é bom, por que Ele tem tudo e eu nada tenho? Por que Ele é feliz e eu vivo amargurado? Por que Ele tem tanta saúde, vitalidade e eu vivo enfermo? Então essas questões fazem com que a gente muitas vezes questione até a bondade do Pai. Mas a doutrina dos Espíritos vem nos trazer a ideia de um Deus sendo essa inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Ou seja, tudo que Deus criou é justo, é perfeito. Tudo que Ele criou não vai falir, não tem chance de não dar certo. E tudo que Ele criou conspira justamente a harmonia e o equilíbrio. Então, desta forma, a doutrina nos ensina esta visão de Deus, né? Que é essa inteligência suprema. E, por sua vez, toda a criação é perfeita, positiva, bela e harmônica. Então, como a gente vê aqui nesse slide, do átomo aos astros, tudo está perfeito, tudo está em plena harmonia. Não existe nada, o caos, né, que possamos imaginar. Então, quando a gente ouve os noticiários de planetas, estrelas, né, se desintegrando com raios gama, aquela coisa toda, tudo faz parte da perfeição divina. Tudo tem um objetivo. E por que isso ocorre? Ocorre porque que para a sua criação tenha essas características de ser ela perfeita, harmônica e positiva, então o Pai elaborou uma lei que promovesse esse objetivo. Então o Pai está sustentando toda a sua criação. Porque a ideia que nós temos, né, que a doutrina nos oferece, que tudo que criou é a vontade do Pai, é o pensamento divino. E a vontade do Pai é que tudo conspire harmonia. Então, esta vontade do Pai, nós damos o nome de lei. Porque se a gente pegar assim, lei, a gente fica um pouquinho sempre com a sensação de ser tolhido, cerceado a liberdade, de estar sendo vigiado, policiado, mas não é essa a visão que devemos ter. Então, a lei divina, a lei do amor, é a vontade do Pai. E ao nos criar, Ele tem essa vontade que nós também prosperemos. Que nós possamos atingir esta condição de maturidade. Porque eu tenho dito, ultimamente,
que quando é dito assim, somos espíritos imperfeitos. E nós vimos que tudo que ele criou é perfeito. Então eu diria que nós somos perfeitos. Todos nós somos perfeitos. No momento que somos é imaturos. Né? O que nós temos é uma imaturidade. É uma falta de burilamento das potencialidades que já trazemos. Porque tudo que ele criou é perfeito, né? Então nós precisamos conquistar esta maturidade. E isso ele nos oferece através da reencarnação. Assim, com estes conceitos que nós acabamos de imaginar, ao observarmos o micro e o macrocosmo, vamos constatar a existência dessa lei, chamada lei do amor. Porque como pode, né, todos esses astros estarem em perfeita harmonia, né? Lei da gravidade, de atração, né? Lei da destruição, e foi por isso, então, que os mentores da codificação, quando elaboraram o Livro dos Espíritos, o seu livro terceiro, esse terceiro livro, ele fala sobre as leis morais. Na realidade, não são leis no plural, é a única lei, a lei desse amor. Por quê? Porque é a vontade do Pai. Deus não tem várias vontades. Deus tem uma única vontade, que é justamente que tudo esteja em harmonia. Mas para que nós possamos entender melhor essa ideia da vontade do Pai, então os mentores da codificação como que subdividiram essa lei do amor, vendo sobre diferentes ângulos. E aí então nós vamos ter aquelas 10 leis anunciadas: lei da conservação, lei da reprodução, lei da destruição, que faz parte da única e a mesma lei. Certo? Bom, por que nós estamos falando tanto em lei, tanto na perfeição divina? Para que nós possamos, então, refletir, ter subsídios para entender por que o meu quintal não é igual ao do outro. Por que o meu quintal não está tão belo como o do outro. E aí, devemos entender ainda que essa lei traz inúmeras manifestações às quais vale a pena entender, até para que possamos responder os nossos questionamentos existenciais, que todos nós sempre estamos a questionar. E o questionamento é algo importante, né? Porque faz com que nós reflitamos, faz com que a gente desenvolvemos ideias e vamos aprimorá-las. Por isso que a doutrina dos espíritos tem este caráter, este perfil de estudar, de esclarecer. E quando somos esclarecidos, então nós passamos a aceitar o que é óbvio, o que é lógico, o que é racional. Quando nós não fazemos isso, então criamos uma série de fantasias, uma série de justificativas que não condiz com a verdade. E aí nós vamos nos enganando dia após dia. E é justamente nesse sentido que quando nós desconhecemos a lei divina, é comum reagirmos a certas situações usando certas expressões. Está vendo? Deus castigou. Ou então, Deus pune quem faz coisa errada. Devemos temer a Deus. Deus está nos observando. Deus tudo sabe, tudo vê. São expressões que trazem uma certa verdade, mas não da forma como ela é compreendida por nós. Por quê?
Porque Deus não profere um julgamento a cada ato da pessoa. Então Deus não é aquele ser que está nos policiando, que está vendo, hoje você fez isso errado, olha, você mentiu, olha, você fez assim. Não tem razão. Até porque a lógica nos diz que somos bilhões de espíritos encarnados, fora os desencarnados, numa Terra, num planeta, que é um grão de areia, diante deste universo preenchido de moradas na casa do Pai. Quantos e quantos espíritos existem? Ainda mais a gente não consegue imaginar. Agora já pensou Deus ficar olhando a cada um de nós, observando a cada ato, elaborando uma punição, um castigo? É algo um pouco infantil pensar desta forma. Mas, de acordo com a lei do amor, todas as nossas ações acarretam consequências. Assim podemos dizer que tudo é medido e pesado na balança da justiça divina. Olha que interessante. Então, a doutrina dos Espíritos vem nos mostrar uma realidade muito mais lógica, muito mais viável. Não precisamos ter um Deus que está nos policiando, mas Ele instituiu, então, na sua vontade, esta lei que vai nos regular. Esta lei que vai balizar o caminho pelo qual devemos trilhar. E todas as vezes que nós nos equivocarmos e quisermos sair deste caminho, vamos, nas marginalidades do caminho, nos precipitar nos erros, que vão requerer correções de rota. Então, vejam vocês que fica muito mais viável esse pensamento, né? E com esse pensamento, então, nós conseguimos entender justamente esta lei chamada lei de causa e efeito, ação e reação, né? Isso é uma coisa que até a ciência oficial já tem esse entendimento, né? E diz esta lei, então, que a cada ato do ser corresponde um efeito, um estado, uma obra. Então, cada vez que nós agimos, quer em pensamento ou em ação propriamente dita, por isso que Jesus diz que não devemos pecar nem em pensamento, porque o pensar já é um ato na qual você emana uma energia do seu pensamento que atinge um objetivo ao qual você destinou. Então, isso vai trazer uma consequência. E, então, este exemplo nos deixa muito claro que, veja, o ato do estímulo inicial gerou uma consequência. Gerou um estado que envolveu demais pessoas. Propiciou uma obra que nós estamos vendo, que ela está ininterrupta. Ela está perdurando enquanto o estímulo está sendo executado, né? Isso é interessante para compreendermos logo mais. Assim, Jesus também nos ensinou a mesma lei, afirmando: a cada um será dado segundo as suas obras, né? Que está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 27. Jesus falou a mesma coisa. Por isso que estudar o Evangelho, seguir as diretrizes do Mestre, nós estaremos caminhando neste
destino que nos conduz à nossa maturidade, né? Jesus falou a mesma coisa com outras palavras mais singelas. Assim, vamos ver então o aparecimento dos efeitos. Uma vez que você gera um ato, que você faz algo, vamos ter as consequências. E como que elas vão surgir? Elas podem surgir, né, o retorno de uma ação, boa ou má, pode se dar de imediato, ou seja, a curto prazo, ou um pouco mais tarde, recebe a consequência, a reação dentro da própria encarnação. Se nós recordarmos o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, é um capítulo que versa sobre bem-aventurados aflitos. E neste capítulo, que é o mais longo do Evangelho, por sinal, diz que as aflições que nós estamos passando, elas, na sua grande maioria, são resultados de atos na atual existência. Quando nós não achamos a origem das nossas aflições, então vamos nos reportar às existências passadas. Mas a verdade é essa, que a grande maioria das aflições atuais surgiram por ações realizadas na própria existência. Veja como é importante conhecermos a lei, como é importante entender a dinâmica divina, para que venhamos a errar menos e sofrer menos ainda, né? Muito bem. Também pode ocorrer que o efeito vá logo após a morte. Ou seja, às vezes o efeito do que fizemos como encarnados aparece logo a seguir na vida espiritual. E aí nós lembramos de André Luiz, no seu livro Nosso Lar, quando eles, ao desencarnar, vejam vocês, era um homem bem-sucedido, culto, ele era um cientista, tinha uma família constituída, participava regularmente da sua religião, apesar de ser mais por uma questão social. Então, ao desencarnar, ele foi se deparar nas regiões umbralinas. Regiões estas onde são espíritos que estão atormentados por sua própria natureza. E nesse local, ele era chamado de suicida. E ele se revoltava com isso, porque ele dizia que ele tinha consciência da causa de sua morte, que ele não cometera suicídio, então ele não aceitava ser considerado um suicida. Mas, depois que ele é resgatado, a colônia Nosso Lar, tratado, ele então compreende que efetivamente ele cometeu um suicídio inconsciente, através dos abusos e dos vícios que ele alimentava. Então vejam, durante a existência ele teve atos constantes que prejudicavam seu organismo, que precipitou a sua desencarnação. Então, por isso que de imediato, logo no plano espiritual, ele se depara com a situação que ele criara enquanto na existência física. E também o aparecimento dos efeitos daquilo que fazemos pode ocorrer numa reencarnação. Ou seja, o que fizemos numa existência pode vir a se refletir em outra nova existência. Porque a reencarnação deve ser compreendida como a misericórdia do Pai para com os seus filhos. Misericórdia por quê? Porque todos nós, a cada existência,
temos inúmeras oportunidades de crescimento, de maturidade, de aprendizado, de termos um relacionamento saudável. Mas desperdiçamos estas oportunidades. E como elas foram desperdiçadas, elas precisam ser reavivadas, porque é importante que tenhamos a experiência dessas oportunidades para a nossa maturidade. Então, aquela lição que não fizemos na existência passada, ela vai surgir nessa nova existência. O ato que deixamos de fazer ou fizemos de forma equivocada terá que ser reparado. Por isso que nós consideramos a reencarnação uma grande misericórdia do Pai para com seus filhos. É aquele Pai que, em vez de castigar, de punir, de taxar, para que a gente viva eternamente num determinado ambiente e situação, não. Eles nos dão a chance de refazer a lição. Então, por isso, tudo que nós fizermos trará consequências. Se boas, ótimo, estaremos conquistando, estaremos agregando valores espirituais que fará com que nós vamos atingir a maturidade o mais rápido possível. Ninguém tem prazo de validade, porque somos imortais. Nós somos dono do nosso destino. Mas este destino, cedo ou tarde, é a vontade de Deus, ou seja, que nós nos tornemos espíritos amadurecidos. Muito bem. Então, certas falhas ou virtudes terão certamente os seus efeitos cedo ou tarde. É isso que precisamos entender nessa lei. Trazer a responsabilidade para nós. Deixar do desculpismo, deixar de alegar que não somos felizes por causa de A, B ou C, por causa da sorte, por causa do tempo, do lugar em que eu nasci, com quem eu convivi. Não. Definitivamente, esta lei vem nos trazer a responsabilidade dos nossos atos. E aí fica a cada um, as consequências de vida. E dessa responsabilidade que nós passaremos a ter, terá a duração do efeito, das consequências. Vejam vocês que é uma lei tão perfeita que Deus não precisa estar olhando a cada um de nós. Esta lei regula todos os nossos atos e vai nos orientar o nosso destino. Desta forma, os efeitos de uma ação, boa ou má, elas perduram enquanto não terminar o impulso que os gerou. Olha que coisa maravilhosa, gente. Quando boa, Quando é feliz, quando acertada. Então, quando você promove ações positivas, ações harmônicas, felizes, você vai estar se retroalimentando, vamos assim dizer. Você vai estar mantendo-se num patamar, num diapasão harmônico, numa faixa vibracional de equilíbrio. Porém, quando agimos de uma forma equivocada, quando nós não seguimos essa determinada lei, então sofreremos as consequências enquanto persistirmos na realização dos nossos atos. É o que eu sempre digo aqui, no exemplo já que vocês conhecem por demasia, nadar contra a correnteza do rio.
né? O natural, o normal, o mais fácil, até prazeroso, é você seguir a correnteza do rio. Mas se eu quiser nadar contra a correnteza, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que eu vou me esgotar. Vai chegar uma hora que eu vou me ver vencidos. Por quê? Porque eu quis ir contra algo natural. Então a duração de uma consequência, ela está diretamente proporcional à minha resignação em aceitar o que é certo. Enquanto eu quiser provar o contrário, eu vou estar em processo de colisão com a verdade. Assim, é interessante que as boas ações que realizamos podem diminuir e até desaparecer os efeitos de uma má ação. Olha que importante. No texto acima, então, se eu faço uma coisa errada, enquanto eu persistir, eu vou estar sofrendo, eu vou estar em aflição. Mas quando eu deixo de agir assim, eu já vou, então, poder voltar ao meu ritmo normal. Mais uma vez, a misericórdia do Pai para conosco é infinita. Porque Ele sempre quer o melhor para nós. Tudo faz e tudo conspira para a nossa felicidade. Já vimos a reencarnação como uma das suas misericórdias. E agora esta outra. Por quê? As boas ações vai anular uma má ação, podendo até fazer com que ela fique completamente sem você ter que resgatá-la. Que ótimo negócio! E o Evangelho nos fala, né, que se nós temos uma dívida para com a lei, se nós pagarmos 1% dessa dívida, as 99 restantes será perdoada. Que ótimo negócio! Quem não quer fazer um negócio desse? Eu devo R$100 para uma pessoa e ela me diz, se você me der R$1, o restante está quitado, você não precisa pagar mais nada. Quem não se esforçaria para pagar R$1? E é justamente isso que ocorre conosco ao reencarnarmos. Porque a nossa dívida, ela é X, mas Deus não cobra de nós a dívida de forma integral. Ele quer que nós demonstremos a nossa predisposição de acertar. Ele quer que nós demonstremos a nossa predisposição de corrigir, de não errar mais. Predisposição é 1%. E aí o que ocorre? Nós fazemos as nossas programações existenciais antes de assumir o plano físico. E nessas programações, nós estamos nos incumbindo de pagar 1%. Nós vamos ter os nossos fiadores, porque os nossos familiares espirituais, nosso anjo da guarda, guia protetor, que é a família espiritual, vai estar financiando nossa existência. Eles estarão sempre ao nosso lado, dispostos a nos intuir, a nos inspirar para realizarmos a quitação de 1%. E ainda assim, na maioria das vezes, nós não realizamos o pagamento devido. Deixamos de lado as inspirações que nos são trazidas e nos deixamos curvar uma vez mais pelos apetites da matéria, pela sedução
material. Por isso que toda causa tem um efeito. Mas este efeito só vai ter essa duração e intensidade enquanto eu persistir no equívoco que cometi. Por isso, ajudar o coleguinha é um bom caminho para quitarmos as nossas dívidas. Assim, a prática do bem é um obstáculo que impede o efeito do mal ter sua continuidade. Olha que maravilha! A prática do bem é um obstáculo que impede o efeito do mal, porque o bem é luz. O que é escuridão? É a ausência de luz. Então, quando você faz luz ao seu derredor, e fazer luz é simplesmente seguir essa lei, você está impedindo que a escuridão, que a sombra, sobressaia sobre a luz. Ao contrário, é a luz que vai sobressair sobre a sombra. Percebe? Estamos falando tanto dessa lei de amor e Jesus nos trouxe de uma forma muito explícita, muito clara essa lei. Quando ele nos lembra dizendo que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, obrigado, querida, e ao próximo como a si mesmo. Basta seguir essa lei. Essa é a lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não criar falsos deuses. Não criar falsas intenções. Não criar falsos ídolos. Porque Deus é único e é nosso Pai. E ao próximo como a si mesmo. Tudo que viermos a fazer, se coloque no lugar do outro. Eu gostaria que fosse feito assim comigo, que falasse nesse tom de voz, que me instruísse desta maneira. Então, você, ao agir desta forma, você vai educando, disciplinando o seu espírito, consequentemente atingindo a maturidade espiritual. Muito bem. Ainda sobre sua duração, Jesus também nos fala sobre a mesma coisa, dizendo: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Entenderam? A misericórdia. Então, se você quer mudar de comportamento, você quer se readaptar à verdade, você quer seguir o ritmo natural das coisas, nada de excepcional, nada que vai exigir um esforço abusivo. Simplesmente agirmos com naturalidade, com respeito ao próximo. Então, todo aquele equívoco do passado perde a razão de ser, vai sendo eliminado. Quando você não entende isso, então a dor, o sofrimento, a enfermidade, os desajustes familiares, econômicos, sociais, são formas de te alertar. São oportunidades de fazer você se despertar para a mudança que você precisa empreender. Ao fazer o bem, então, compensa o mal que fizera. E fazer o bem é agir com naturalidade. Não tem que fazer nada de excepcional. Então, coisas simples, né? Coisas do nosso cotidiano. E vejam vocês que todos nós somos convocados a realizar pequenos atos para que possamos ser felizes.
no nosso dia a dia, mas sempre nós preocupados com as questões materiais, então nós não observamos ao nosso lado as oportunidades que nos chegam, porque estamos sempre afoitos, estamos sempre agitados, ansiosos em realizar algo para descansar mais cedo, para desfrutar não sei do que. Muito bem, assim, quem não ama não faz o bem, consequentemente, sofre os efeitos do mal realizado. Né? Então, às vezes, eu não preciso fazer o mal. Só o fato de deixar de fazer o bem já é um desperdício de tempo e energia da minha parte. E isso vai gerar consequências. Isso nós percebemos muito bem, né, em certos finais de semana, quando a gente fica o dia inteiro deitado no sofá, vendo televisão, né, os programas, séries. No final do dia nós estamos com o corpo cansado, irritados, né? E nada fizemos, porque desperdiçamos tempo e energia. Desta forma, o amor cobre a multidão dos pecados. Pedro, na sua carta, né, ele fala exatamente isso, que o amor cobre a multidão dos pecados, a nossa multidão de pecados, né? Vamos já para o final da nossa apresentação. Então, por que meu quintal não está igual ao seu, né? E aí nós estamos vendo a intensidade das consequências dos nossos atos. Então, conforme a natureza dessa ação, será o tipo dos efeitos e o seu alcance. Então, se eu agir de forma errada, por desconhecer o que é certo, eu, de repente, cometi um erro, prejudiquei alguém, mas pela minha ingenuidade, pelo desconhecimento de como deveria ser feito. Eu tenho que corrigir, mas terá o atenuante da minha ingenuidade. Agora, quando eu realizo algo de forma premeditada, de forma ardilosa, então eu sei que a pessoa vai passar naquele local, então eu vou deixar ali algo que ela vai se prejudicar, algo que ela vai ter consequências danosas para o seu corpo, para o seu físico, porque eu então fiz isso de forma intencional. Então, a intensidade do efeito terá o seu agravante. Percebe? Olha que como essa lei, nós vamos tendo alguns parâmetros redefinidos. Primeiro, de responsabilidade. Não vou culpar mais ninguém porque a culpa é minha. E segundo, de acordo com como eu agir, eu vou ter as consequências da mesma intensidade. Então, se eu agir de má fé, de má vontade, não posso esperar coisa boa. Quando, de repente, a forma que eu agi criou um prejuízo a alguém, mas foi de uma forma que eu desconhecia, terá consequências, mas será atenuada. Assim, conforme o empenho que colocarmos num ato, teremos efeitos leves ou intensos. Então, de repente, se a gente começar a ver a nossa existência, e se nós estamos concluindo que tudo que nós estamos vivenciando é resultante de nossas ações, seja da vida atual ou da vida passada, a quem devo reclamar? A quem devo pedir justiça? A quem devo, então, colocar a culpa? Percebe? E por que isso é importante que venhamos a conhecer? Porque agora, conhecendo como é este mecanismo, a responsabilidade é toda nossa. Ninguém pode alegar que eu não sabia,
Poderia não saber até ontem, agora já estamos sabendo. Assim, as boas ações passam a ser as boas maneiras de viver. E as boas ações é justamente aquilo que eu desejaria que fizesse para mim, eu vou fazer para o próximo. Essa relação de efeitos também vale para os atos bons. Ao colocarmos todo o empenho nos atos bons, produzirão efeitos mais intensos e profundos, consolidando o bem em nós. Fazer é o que Jesus fala, em fazer as coisas sem segunda intenção. O que uma mão dá, a outra não deve saber. Porque quando assim você age com desprendimento. E aí as benécias virão com certeza. Então, ante a lei de causa e efeito, diante dos efeitos desagradáveis pelos quais estivermos passando, nossa atitude deverá ser, diante dessa realidade, e agora olhando o meu quintal, percebendo que ele está cheio de ervas daninhas, percebendo que ele não está florido, não está cuidado, qual o comportamento que eu devo ter? Primeiramente, de resignação. Ante tudo que não for possível mudar, aceitando sem revolta por consequências o nosso próprio ato. Então, eu tenho que entender que eu deixei o quintal sem cuidado. Eu não trabalhei devidamente. Então, caberá a mim recuperar o tempo perdido, o trabalho redobrado. Que tirar uma erva daninha é muito mais fácil do que todo um terreno de ervas daninhas. Ou então, a necessidade de aprendizado espiritual. Porque nem tudo na vida é dívida do passado. Vamos parar com essa ideia também que tudo é dívida do passado. Porque também existem as provas, as quais eu me disponho a realizar para avançar, para crescer, para continuar a minha maturidade. E esses desafios vai requerer de mim esta predisposição de trabalho, de empenho, de dedicação. Né? Assim, também de ação para o bem. Não só para atenuar ou anular os efeitos maus que tenhamos causado e restaurar a harmonia da vida em nós e ao nosso redor. Bom, se eu vi que ao fazer um ato bom, eu vou quitar muitas coisinhas erradas, é um bom negócio fazer coisa boa, né? Vale a pena. Então eu não vou fazer simplesmente para ser bonzinho, porque é interessante. É interessante viver em equilíbrio. É interessante viver numa naturalidade da vida. É interessante viver em paz. Também para semear novas e melhores condições de vida em nosso caminho. Porque nós estamos colhendo o nosso passado, mas já estamos semeando para a colheita futura. Então, hoje nós já estamos arquitetando a nossa próxima existência. Hoje nós já estamos delimitando, né, o que devemos e podemos fazer, e não extrapolar esses limites para não cairmos em consequências negativas. Conclusão, gente. A justiça e a misericórdia divina estão em plena harmonia, unidas nesta lei, que faz o próprio ser arbítrio, o juiz de sua sorte, para sofrer os efeitos duramente ou suavizá-los e até anulá-los, além de poder construir mais e mais sua própria felicidade. Então, esta lei nos faz entender que precisamos rapidamente corrigir a nossa rota, refletir nossa forma de viver,
como nós nos relacionamos com o próximo. Entender que nós devemos, quando alertados, evitar a dor e o prejuízo, evitar as consequências negativas e assim prosperar nas nossas ações. Visto isto, que cada um veja como está o seu quintal. Desta forma, quem sabe, já em condições muito melhores. Mas nós esperamos que com esta reflexão da noite de hoje, podemos ter a certeza que a responsabilidade redobra em todos nós. Mas isso não é um ônus, ao contrário, há de dar para cada um de nós boas noites de sono tranquilo e que tenhamos hoje uma noite de muita paz. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.